Isso não é uma previsão e nem um discurso alarmista. Existe uma teoria que diz que o dinheiro, como a gente conhece hoje, está sendo substituído aos poucos. A questão não é se isso é bom ou ruim. A questão é se a gente está percebendo enquanto isso acontece. Hoje eu quero apresentar essa teoria e por que ela faz sentido para muita gente. Quando a gente fala em fim do dinheiro, muita gente imagina crise, colapso ou caos. Mas essa teoria não começa por aí. Ela começa com mudanças simples, quase silenciosas, que já fazem parte da rotina. Dinheiro físico sendo cada vez menos usado. Pagamentos digitais se tornando padrão. Cartões, aplicativos, QR Code. Tudo mais rápido, tudo mais prático. E quanto mais prático fica, menos a gente percebe o quanto passa a depender disso. É por isso que essa teoria não fala de um evento repentino, mas de uma transição lenta, gradual, que acontece enquanto a vida segue normal. Toda teoria começa da mesma forma. Não com um anúncio oficial, mas com mudanças silenciosas no comportamento de quem está no topo. Antes que algo se torne público, ele costuma ser testado, discutido e preparado longe do olhar da maioria. Quando pessoas influentes, empresários, investidores e pensadores começam a falar repetidamente sobre o futuro do dinheiro, isso não acontece por acaso. Não se trata de uma reunião secreta ou de um plano único, mas de uma convergência de decisões. Menos dinheiro físico circulando, mais sistemas digitais intermediando tudo, mais dependência de plataformas para existir economicamente. Ao mesmo tempo, vemos bancos centrais discutindo moedas digitais, governos testando novas formas de rastreabilidade financeira e grandes empresas reduzindo qualquer relação com o dinheiro físico. Esses movimentos isolados podem parecer normais, mas quando observados em conjunto, eles desenham uma direção. A teoria do fim do dinheiro não afirma que alguém vai apertar um botão e desligar o sistema atual. Ela afirma algo mais sutil, que o dinheiro físico deixa de ser necessário, depois deixa de ser comum, até se tornar irrelevante. E quando isso acontece, o poder não está mais em quem possui dinheiro, mas em quem controla o sistema onde esse dinheiro existe. É por isso que essa teoria chama a atenção. Não pelo medo, mas pela lógica por trás das decisões que já estão sendo tomadas. Em toda grande mudança histórica, existe um momento em que o discurso começa a anteceder a realidade. Antes que algo aconteça de forma concreta, ele passa a ser discutido, questionado e normalizado em público. Quando figuras influentes falam sobre o futuro do dinheiro, sobre sistemas financeiros frágeis ou sobre a necessidade de novas formas de valor, isso não significa um anúncio. Significa que o assunto já está maduro o suficiente para ser dito em voz alta. Elon Musk, por exemplo, já afirmou mais de uma vez que sistemas financeiros tradicionais são lentos, caros e pouco eficientes. Outros empresários e pensadores reforçam a mesma ideia. O dinheiro físico é limitado, difícil de escalar e incompatível com um mundo totalmente digital. Essas falas, isoladas, parecem apenas opiniões. Mas quando colocadas lado a lado com decisões reais, como pagamentos digitais obrigatórios, moedas digitais de bancos centrais e o desaparecimento gradual do dinheiro em espécie, elas passam a funcionar como sinais. Não sinais de um plano secreto, mas de uma direção. A teoria não diz que essas pessoas controlam o sistema. Ela diz que elas enxergam antes para onde o sistema está indo. E quando quem enxerga antes começa a falar, é porque a mudança já está em movimento. Quando essa teoria é trazida para a vida real, a pergunta deixa de ser se isso vai acontecer e passa a ser o que muda se isso continuar. Porque mudanças no dinheiro nunca afetam apenas bancos ou governos. Elas afetam trabalho, consumo, liberdade e escolha. Em um sistema cada vez mais digital, deixar de participar não é simples. Sem acesso a plataformas, sem validação digital ou sem conexão constante, a pessoa simplesmente deixa de existir economicamente. Ao mesmo tempo, tudo se torna mais prático. Pagamentos rápidos, menos burocracia, menos filas, menos papel. Essa é a troca silenciosa, conveniência em troca de dependência. A teoria não diz que isso é bom ou ruim. Ela diz que é uma mudança estrutural.
E toda mudança estrutural redefine quem se adapta, quem fica para trás e quem passa a depender do sistema para tudo. No fim, a pergunta não é se o dinheiro vai acabar. A pergunta é: quem controla o sistema quando o dinheiro deixa de ser físico? Quando essa teoria é observada com mais atenção, ela deixa de ser apenas sobre dinheiro. Ela passa a ser sobre dependência. Em um sistema totalmente digital, o dinheiro não está mais nas mãos de quem possui valor, mas de quem controla o acesso. A pessoa não perde apenas notas ou moedas. Ela perde a capacidade de existir economicamente fora do sistema. Tudo passa por validação, identidade, plataforma, autorização. Isso não significa um cenário de opressão imediata. Significa um cenário de adaptação obrigatória. Quem se adapta continua participando. Quem não se adapta fica à margem. A teoria não afirma que isso foi criado para controlar pessoas. Ela afirma que, uma vez criado, esse tipo de sistema naturalmente concentra poder. E sistemas que concentram poder tendem a ser usados. Não por maldade, mas por conveniência. No fim, o dinheiro deixa de ser algo que você possui e passa a ser algo que o sistema permite que você use. Essa é a mudança central dessa teoria, e é por isso que ela não fala de um colapso repentino, mas de uma transição silenciosa que redefine quem está dentro e quem fica de fora. Depois de observar tudo isso, a teoria do fim do dinheiro deixa de parecer extrema. Ela não fala sobre o desaparecimento do valor. Ela fala sobre a transformação da forma como o valor existe. O dinheiro não some. Ele muda. De algo físico que você segura, para algo digital que depende de sistemas. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela acontece enquanto a vida segue normalmente. Pagamentos continuam acontecendo. Compras continuam sendo feitas. Mas, aos poucos, a relação das pessoas com o dinheiro se transforma. No fim, essa teoria não tenta prever o futuro. Ela convida a observar o presente. Porque entender a direção de uma mudança é mais importante do que temer o resultado dela. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, vale a pena acompanhar o canal. Aqui a ideia não é convencer ninguém, mas observar padrões que quase nunca são discutidos. Se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a continuar aparecendo. E se quiser se aprofundar mais nessas teorias, os próximos vídeos continuam exatamente nessa linha. Até a próxima teoria do Canarquivo X.